O trabalho que eu desenvolvi foi uma análise da questão da performance pornocultural das Suicide Girls. Não sei se alguém aqui já ouviu falar dessas meninas, mas pode passar para mim no próximo, por favor. O Suicide Girls é um site que nasceu em 2001, né, com uma tentativa feminista de trazer para a internet ou de mostrar meninas que teriam cometido um suicídio social, como elas mesmas falam, né, as garotas suicidas, porque resolveram pintar seus corpos com tatuagem, pintar seus cabelos de cores não convencionais, enfim, e que isso teria sido, de alguma maneira, proveniente de uma cultura underground que elas queriam se mostrar. Bom, o site hoje, agora, né, 2018 e 2019, ele tem 7 milhões e meio de visitas por mês, para ver mais ou menos, agora deve ter um pouquinho mais, mas quase 10 milhões de fotos, mais de 3 mil modelos que já produziram 46 milhões de comentários, né, que chamaram para si, na verdade, não só os comentários delas, mas de outras pessoas nos perfis delas dentro desse site, que é uma mistura de fotolog com blog, com redes sociais. Hoje ele é uma mistura de um pouco de tudo, né? A página no Facebook, que é de onde vem o meu objeto, tem agora quase 7 milhões de fãs. No Instagram são também 6 milhões de seguidores. Enfim, é uma caralhada de gente que segue esses perfis, enfim, para ver essas meninas nuas ou seminuas performando, né? E aí o que eu consegui, né, mais ou menos entender no final dessa dissertação, mais ou menos eu digo porque a gente nunca consegue, né, entender de fato quando se fala de questão de subjetivação, né? Mas que ser uma Suicide Girl é uma coisa de extrema popularidade por todos esses números que são apresentados aqui, e que isso na verdade é o oposto de um suicídio social, quando a gente pensa em se colocar à margem da sociedade, né? O que elas fazem com esse suposto suicídio social é na verdade se tornar que a gente entende como algo mainstream, mais underground. Então, o meu objeto teórico foi essa questão da relação entre as forças capitalísticas e feministas que pressionam a substituição humana dessas modelos, no caso, e a forma como isso se manifesta por meio da performance. Entender esses imbricamentos, né, entre o poder capitalístico sobre o sexo, o capitalismo e a própria pornografia, o feminismo e também as porn wars, que, né, são as lutas principalmente de discurso que aconteceram na década de 70 nos Estados Unidos, mas também no Brasil, em torno do que é o pornô e se o pornô é bom ou se o pornô é ruim. Grande parte dessa discussão teve um profundo cunho religioso, mas não só religioso. Então, parte da indústria acabou se aliando naquele momento às lutas feministas, alguma parte das lutas feministas, porque o próprio feminismo se dividiu nessa época, parte dizendo que pornografia é estupro, parte dizendo que a pornografia é uma liberação da mulher enquanto, né, ser, enquanto sujeito, enquanto alguém que é dono do seu próprio corpo, enfim. Fechando um grande parênteses. E se compreende também na pesquisa que existe uma moldura produzida pela modernidade tardia para esse ethos da ética da estética, segundo os termos do Maffesoli, que aponta para a relação direta entre a interação e a performance, que estão imersas nesse contexto porno-cultural. Eu vou explicar tudo isso depois, porque escrevendo assim parece tudo um saco de palavrinhas. Pode passar o próximo. Mas então eu utilizei 3 pilares teóricos principais, né? A questão da subjetivação, levando em conta conceitos do Deleuze, do Guattari, da Ronick e do Foucault. Para o feminismo, especialmente quem trabalha com feminismo e pornografia, e também quem trabalha com feminismo e a quarta onda, digamos assim, né? Entre as grandes teóricas que falam da questão do feminismo e da pornografia estão a Susana Passanen, a Linda Williams, a própria Virginie Despentes, que é uma menina que trabalhou com pornografia durante os anos 80 e 90 e que
foi aos poucos se transformando em uma ativista, a dupla Timonelli e Susca, que vão cunhar o termo pornocultura, que são um casal de italianos, a Sibília, a Baltar, que é essa que eu falei, que é a outra que vai estar discutindo pornografia, e o Matos. E na questão da performance, o Stuart Hall e o Maffesoli, que vão dar esse contexto mais amplo, né, da pós-modernidade e de como vivemos na pós-modernidade em busca desse ethos da ética da estética, né, de como que só vivemos enquanto performamos para o outro. E aí o Goffman, o Debord e o Schechner, que vão falar mais dessa questão, o Debord, enfim, da sociedade do espetáculo, e o Goffman e o Schechner mais por essa trilha sobre o espetáculo enquanto, o cotidiano enquanto um espetáculo vivido diariamente, e não só para nós, mas especialmente para o outro, né? Daí o meu problema de pesquisa, né? Considerando que elementos de ideologias feministas e de poder estão presentes nas transmissões de vídeo soft porn, parênteses de novo, né? Eu não estou falando de pornô hardcore, né? Essas meninas, o que elas fazem é o que a gente poderia chamar, o que é mais comumente conhecido como algo erótico, mas que teoricamente se entende como soft porn, ou pornografia soft, né? Ou seja, sem penetração, normalmente quando a menina ou o menino, enfim, estão sozinhos, alguma coisa nesse sentido. Então, que essas transmissões de vídeo são realizadas pelos modelos Suicide Girls no Facebook. Quais são as concepções relativas à autonomia feminina que se manifestam nos seus discursos? O objetivo geral da pesquisa foi compreender, a partir dos discursos, das entrevistas e dos vídeos analisados, as manifestações das ideologias feministas e de poder capitalístico nas performances dessas modelos, levando-se em conta que as transmissões ao vivo pelo Facebook da página Suicide Girls estão inseridas em um contexto pornocultural. O que o Timonelli e o Susca vão falar em relação a esse contexto pornocultural é que tudo, de alguma maneira, é perpassado pela estética e pelo ethos pornô. Se uma pessoa, a estética, por exemplo, do uso de roupas apertadas de couro, por exemplo, vem de uma cultura que também é pornográfica. A maquiagem que a gente usa, às vezes a gente passa gloss e a gente não entende de onde exatamente que vem o gloss. O gloss foi inventado, o gloss labial para os meninos que não conhecem tanto, o gloss labial foi inventado para fazer filmes pornográficos, para que as meninas, mesmo sem que eu tivesse acontecido ejaculação, elas parecessem estar com ejaculação no rosto, por exemplo, entre outras coisas, né? Então eles vão fazer toda uma análise dizendo que o contexto em que nós vivemos, ele de alguma maneira é muito afetado pela indústria pornô, e que nós não temos exata noção, justamente porque parte da subjetivação capitalística é fazer com que as coisas vendam, né? Inclusive os nossos corpos. Próximo. E a questão dos objetivos específicos, aprender as percepções das Suicide Girls, essas meninas, modelos, né, sobre as relações de poder que se estabelecem nas suas práticas enquanto modelos, se elas têm de fato poder de escolha quando fazem as suas fotos ou não, se elas podem escolher quem fala com elas, quem deixa de falar com elas quando elas fazem as transmissões ao vivo no Facebook, se elas têm de fato a possibilidade de mostrar o que elas querem e deixar de mostrar aquilo que elas não querem no Facebook, enfim. Averiguar também as implicações econômicas entre o mercado e as modelos Suicide Girls, como isso se manifesta nos discursos delas, se elas têm noção ou não da posição delas em relação a um mercado que é muito maior do que aquele único e exclusivo delas de se tornarem influentes nas redes sociais. Identificar as performances pornoculturais manifestadas por elas, especialmente nos vídeos, e ressaltar também as presenças e os silêncios ideológicos presentes nas performances das Suicide Girls, não só performances nos vídeos, mas também performances para mim quando eu as entrevisto. Aqui só lembrando um pouquinho do diagrama da dobra do Foucault. Essa aqui é uma menina durante uma transmissão, mas ela não é no Facebook, não, no Facebook, sim. Eu não sei se alguém de vocês já viu
dessas transmissões, mas elas basicamente elas ficam no vídeo, esperando que pessoas entrem na transmissão, e aí elas vão falando com essas pessoas, basicamente dando oi e tchau para as pessoas de determinados, vários lugares que vão aparecendo. Aí aqui ela diz, alguém fala para ela, oi, Jaioa, aí alguém pergunta para ela se ela é uma deusa grega ou uma deusa egípcia, qualquer coisa parecida, e o discurso não sai muito disso na realidade, é uma conversa que não é conversa, as pessoas falam para serem vistas por elas, elas vêm, dão oi para que isso continue, para que continue a participação dessas pessoas ali, e fica nisso, né? Difícil que uma delas apareça com uma roupa que não que não mostra o colo, na maioria das vezes as pessoas pedem para elas mostrarem as tatuagens, para mostrar se tem piercing, para mostrar alguma coisa, enfim, nesse sentido. Quando a plataforma mais utilizada por elas era o Periscope, que era do Twitter, o tipo de regulação era menor, porque o Periscope não proibia que as pessoas mostrassem nádega, vagina, seios, essas coisas, então a performance não era soft porn, era pornô mais expressivo, assim. Mas o que eu quero entender na realidade nisso, nesse trabalho, é quais são as pressões que são exercidas tanto pela ideologia de poder capitalístico quanto pela ideologia feminista, que eu entendo como antagônicas nesse processo de subjetivação dessas modelos em específico. Para isso eu fiz entrevistas semi-estruturadas, consegui só 4 modelos que respondessem, muitas delas nem longe me mandaram, outras disseram que da entrevista não quiseram mais, enfim, bem difícil, né? Mas consegui 4, ao menos. Selecionei um vídeo de cada uma dessas participantes, de maior visualização no Facebook, e as visualizações são bem grandes, coisa de 200 e poucos mil visualizações por cada vídeo de Facebook. E aí essa análise foi feita em 3 etapas, inspiradas, né, na teoria do Foucault, do Péchet e da Orlandi, para falar dessa questão dos discursos, da análise de discurso do discurso enquanto poder, enquanto força pressionada por poderes, né. Então, eu precisei contextualizar primeiro os participantes e mantive o anonimato, por isso eu não vou mostrar nenhum desses vídeos aqui. Também fiz a questão da detecção de paráfrases, metáforas, dos silêncios nas entrevistas e também nas performances dos vídeos. Ou seja, quando elas estão me dizendo alguma coisa, elas podem estar querendo dizer, na verdade, alguma outra coisa, ou elas estão querendo, ou elas não estão falando quando eu pergunto para elas, por exemplo, se elas ficam chateadas quando alguém pede para que se mostre, para que elas mostrem os seios. E aí elas não me respondem. Por que elas não me respondem? Né? Algumas vezes eu cheguei a perguntar, mas por que tu não me responde isso? Aí tem uma situação, porque na verdade eu mostro, mas eu mostro em outro lugar. Esse lugar é um lugar que é o site, que é pago, e que no Facebook não pode, porque tem uma penalização para a empresa, e não só para ela, e a empresa, enfim, uma cadeia de penalizações, né? E também, por fim, em relação aos apontamentos anteriores com as formações ideológicas do poder capitalístico, a ideologia feminista e do feminismo como objeto de consumo capitalístico, que foi o grande achado, na verdade, da pesquisa, né? Quando a Millie Suicide teve a ideia de fazer, ela é fotógrafa, ela teve a ideia de colocar fotos das meninas nuas ou seminuas na internet, ela já iniciou isso com um discurso feminista, dizendo que era um lugar, um espaço em que as mulheres poderiam se mostrar e que elas não iam ser, que elas não iam sofrer nenhum tipo de assédio de ninguém, etc. e tal. Só que esse discurso feminista, ele é um discurso que é hoje utilizado justamente para captar essas meninas, para que elas façam os ensaios para Suicide Girls. Então, como é que funciona? A menina faz um ensaio, soft porn, vai encaminhar para algumas meninas que são recrutadoras, que eles chamam, né, que são meninas que vendem e ganham comissão, né, para esse intermédio das fotos.
As modelos ganham $500 para sempre. Nunca mais elas vão rever o retorno desse dinheiro. E em compensação a empresa pode fazer o que ela quiser com as fotos dessas meninas para todo sempre, independente de elas terem sido escolhidas para ser modelo ou não. Passa a próxima. Aí a questão da ideologia de poder capitalístico, então, né? Uma das meninas falou no capitalismo do like. Para elas, ser uma Suicide Girl é ter uma chancela para trabalhar como influenciadora digital. É isso que elas querem, na verdade. Não é que elas queiram ser Suicide Girl eternamente. Elas entenderam que, em sendo uma Suicide Girl, elas têm uma chancela para trabalhar vendendo lingerie, por exemplo. Para trabalhar sendo maquiadora para outros ensaios parecidos com os que elas fazem. O que acontece nesse caso é um processo de opressão capitalística disfarçada de resistência. Elas se colocam como meninas que estão ali fazendo a resistência no movimento, que meu corpo, minhas regras, etc e tal, só que no fundo elas estão sendo utilizadas por uma grande empresa que está pegando a imagem delas. Uma delas se fala, não dá para você viver de Suicide Girl. Os Suicide Girls não te pagam salário, mas ele te abre portas para o mercado de trabalho. Que mercado de trabalho é esse? É um mercado de trabalho hoje que é precário, inclusive, né? Um influenciador digital é o quê? A não ser um trabalhador precário, né? Também percebi a necessidade delas de dissociar o trabalho nos Suicide Girls como algo pornô. A sociedade de controle, citando Deleuze, agindo sobre as subjetivações das entrevistadas. Elas, quando eu perguntei para elas se o trabalho delas era pornô, elas, não, Deus me livre. Não, imagina, não, nada a ver, não, isso não, ai que horror. Inclusive ficavam, né, não, eu não sou garota de programa, eu não faço programa, eu não sou modelo pornográfica, não, é outra coisa, eu não ensaio sensual. Elas acreditam fazer parte por meios de revoluções moleculares de uma grande revolução molar para devolver às mulheres o protagonismo dos seus próprios corpos. Aí eu questiono de quem que é o corpo delas, né? O corpo delas não é delas, o corpo delas foi entregue a $500 para uma empresa que repassa aos assinantes os corpos delas, em forma de visualização na internet, em forma de caneca, em forma de camiseta, em forma de calendário, enfim. Tem também o disfarce da venda das imagens nuas a baixo custo para que seja encarado como uma oportunidade de conseguir lucratividade em outras plataformas, como eu falei antes da questão de ser uma influenciadora digital no Instagram, enfim. A autonomia feminina gerada pelos Suicide Girls é da ordem capitalística, o protagonismo relativo sobre seus corpos impedido de se manifestarem totalmente por causa da lógica cultural, inclusive. Eu não posso mostrar tudo que eu quero mostrar no Facebook, primeiro porque o Facebook não permite, segundo porque a empresa deixa de lucrar se eu começar a mostrar meu corpo pelado nas minhas próprias redes sociais. Então eu não posso fazer isso, meu corpo não é meu, mas meu corpo me dá dinheiro. Em relação à questão da ideologia feminista, né, elas ainda demonstraram bastante apreensão em torno da reação alheia em relação à nudez própria. A primeira vez que eu apareci falada na internet, eu fiquei morrendo de medo do que a minha mãe ia falar. Por outro lado, né, esse movimento delas é uma reivindicação da aceitação da diferença pela sociedade. Eu sou diferente, eu quero ser diferente, eu tatuei o meu corpo porque por dentro eu sou diferente e eu quero que as pessoas aceitem isso como algo normal. Por outro lado, existe uma conexão profunda pornocultural em relação aos padrões ocidentais de beleza feminina. Não existem negras no site do Suicide Girls, não existem gordas no site, não existem mulheres muito altas, mulheres com deficiências, mulheres indianas que não sejam bonitas, por exemplo, mulheres... o padrão de beleza é alta, loira, branca, magra, aquilo que a gente vê na revistinha da Avon. A busca de autonomia sobre o próprio corpo, pressionada pela ordem capitalística e padrão de consumo dos corpos, ou seja, elas buscam uma autonomia sobre o próprio corpo, só que essa autonomia
é ainda de acordo com aquilo que já é considerado, aquilo que se tornou mainstream. Eu preciso fazer uma tatuagem legal porque todo mundo tem. Né? Eu preciso pintar meu cabelo de laranja porque agora todo mundo tem o cabelo laranja. Continua sendo ainda, por mais que seja vendido, né, a elas como algo da ordem extraordinária, mas é ordinário. Existe e aqui isso é muito antagonista, na verdade, né? Existe uma presença do feminismo pró-sexo, ou seja, eu faço aquilo que eu bem entendo com o meu corpo, mas ao mesmo tempo da presença da ideologia feminista antipornô, né? Eu faço o que eu quero com o meu corpo, mas Deus o livre, eu não sou prostituta. E também se vê muito presente a sofisticação do pornô por uma espécie de nova burguesia, né, mais moderna, mais progressista. Elas não vão em sites do tipo 4cam para tirar a roupa, que seria mais ou menos a mesma coisa que elas fazem no Suicide Girls, porque elas entendem que no 4cam as pessoas que vão não são pessoas tão sofisticadas ou que são pessoas tão polidas quanto as pessoas que vão para o site do Suicide Girl, porque é mais caro, inclusive, e porque é um outro tipo de trato com a pornografia. Aí uma das meninas falando sobre o dia em que ela foi fazer a live, que é um momento especial para as modelos do site. Fazer a live no Facebook é quando a menina tem a foto de capa do site, é quando ela foi eleita como a modelo da semana, é um momento especial para elas. E aí uma delas me disse que o principal preparo dela foi ficar discreta na roupa, porque naquele dia específico eu queria ser ouvida. Eu queria que as pessoas ouvissem o que eu tinha para falar. Só que as pessoas não quiseram ouvir o que ela tinha para falar e ela passou durante uma hora, se não me engano, dizendo hello, hello from Porto Alegre, hello, hello Cuiabá, hello, hello Miami. Basicamente isso. E aí ela estava vestida de camiseta e aí as pessoas pediam para ela mostrar os seios e aí daqui a pouco ela fica emputecida com alguém e começa a xingar essa pessoa. Aí a pessoa xinga ela de volta, dizendo que era um babaca, enfim, vira um grande... E ninguém ouviu o que ela queria dizer, porque ela não teve nem chance de dizer nada. Pode passar a próxima. Tem uma outra situação também, né, que essas modelos acabam atuando num nicho bem específico de público, que é o público geek, que ignora mulheres mais velhas, que acaba seguindo uma lógica cuteness, das coisas fofinhas, né. Tem muita imagem de meninas seminuas infantilizadas. Essa é uma delas, mas tem várias outras. Tem a semana do Pokémon, elas estão vestidas de Pokémon. Tem a semana do Lollipop, aí elas estão vestidas de Candies, enfim. Existe um tensionamento provocado pela ideologia do poder capitalístico que produz então essas modelos de pornô softcore que são contra a pornografia hardcore, mas ao mesmo tempo elas se produzem, inclusive, muitas vezes com Maria Chiquinha para parecer ainda mais novas do que elas já são, lembrando sempre magras, brancas, enfim, né? Definitivamente não velhas, não há uma modelo velha no site. Pode passar. E aqui a questão do feminismo como objeto de consumo capitalístico, né? Bom, se o corpo é um meio de produção capitalista, então por isso uma arena de disputa entre o capitalismo e os feminismos, além de ser objeto de apropriação dessas duas ideologias. A imagem de corpos pornificados ditos feministas, então, é vendida e integrada na lógica do poder capitalístico. O site se apodera da imagem pornificada das modelos ao custo de $500 para produzir souvenirs vendidos pela página do Facebook. Aqui, essas coisinhas aqui, são cards, são posterzinhos que as pessoas podem dar de presente. Podem guardar, sei lá, que eles façam notas. Passa a próxima pergunta. E aí, enfim, né? Se a lógica do capitalismo é manter as estruturas lucrativas em funcionamento, os ícones que representam a ideologia feminista tornam-se, por fim, bens de consumo. E não dá para ler direito, mas o que ela diz, né? Que eu não estou aqui para satisfazer você. E aí o cara que responde, olha, se tu tá fazendo pornô softcore, tá mesmo aqui para nos satisfazer.
Por fim, né, o objetivo último e primeiro do capitalismo, segundo a Timonelli e Susca, é a pornocultura, produtora e produto do próprio capitalismo em uma infinita espiral recursiva. Parece bizarro quando eles dizem isso a primeira vez, nossa, mas tudo é pornô. Se nós pensarmos em que, não só biologicamente falando, mas socialmente falando, todas as coisas que nos impelem tem como vias o sexo e a reprodução, sim, claro que tudo isso levado a uma grande potência de 10, né? Mas o que eles entendem é que, bom, se o fim e o cabo de tudo acaba sendo sexo, ou como diz um jornalista bastante famoso daqui do Rio Grande do Sul, que a vida é uma grande cama, a gente uma hora está em cima, outra hora está embaixo. Difícil esse site não seguir essa lógica justamente de utilizar os corpos pornificados dessas meninas, que não para outra lógica, senão ganhar dinheiro.